Glória a Deus. Você veio aqui cultuar. Nós estamos aqui presentes no culto. E o que significa culto? Culto não é sobre mim, não é sobre você, mas culto é sobre o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para render-lhe graça, para tocar-lhe as vestes, mas para sermos curados e tocados por Ele. Então é maravilhoso estarmos aqui. Eu estou fazendo uma série sobre a vida de Davi. E eu estou apaixonada por Davi. Pela vida de Davi. Davi é um grande exemplo para nós. E hoje eu vou falar sobre o grande motivo que vale a pena nós pararmos e estudarmos a vida de Davi. Porque Davi foi o homem chamado, o homem segundo o coração de Deus. E hoje o nome da mensagem é esta. E eu queria entender, e eu quero entender com você, por que Deus se referiu a um homem desta maneira. Não é? Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E lá em 1 Samuel 13:14, diz assim: já agora não subsistirá o teu reino. É isso, é Samuel profeta falando para Saul. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que sejas príncipe sobre o meu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Quando o profeta Samuel olha para o rei Saul e diz a Saul que Deus o reprovou, ele diz: o Senhor procurou para si um homem que lhe agrada. Ou seja, Davi foi o homem que agradou ao Senhor. Agradou antes de ser ungido, ou seja, Deus já viu algo em Davi quando ele era ainda um menino, um adolescente. E agradou depois. Porque quando lá no texto de Atos 13:22, o apóstolo Paulo se refere a Davi como um homem que agradou ao Senhor. Então Davi foi este homem, né? Que desde pequeno, adolescente, jovem e adulto, como rei, toda a sua vida ele viveu de maneira que agradou ao Senhor. Então nós vamos parar um pouco para entender como é que ele fez para agradar ao Senhor, para que nós possamos agradar ao Senhor também, vivendo segundo Davi viveu, né? Aprendendo com ele. Primeira característica de um homem que agrada ao Senhor, quando eu digo homem é o genérico, né? O homem e a mulher que agrada ao Senhor, é fazer a vontade de Deus. Em Atos 13:22, a palavra diz assim: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi. Tirado a quem? A Saul. Do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Olha que coisa linda. Deus, engraçado, os textos que falam que Deus se agradou de Davi, sempre fala que Deus não se agradou de Saul, que de alguma forma Deus reprovou o rei que veio antes dele. E Deus achou a Davi e disse: este é o homem que me agrada. Por quê? Porque ele fará toda a minha vontade. Você está disposto a fazer toda a vontade de Deus para a sua vida? Davi, ele fez toda a vontade de Deus, em primeiro lugar, porque ele cumpriu. E nós devemos cumprir todo o propósito de Deus para as nossas vidas. A gente sabe que quando Deus ungiu a Saul, Saul começou o seu reinado. E o profeta Samuel era aquele que vinha e dizia para o rei a vontade de Deus. E muitas vezes Saul não fez o que Deus havia falado para ele. Deus falava algo, ele dava um jeito, tentava agradar o povo,
tentava tirar vantagem da situação, mas não fazia o que Deus queria. E Davi não. Quando o profeta chegava e dava uma direção, ou quando ele consultava Deus e Deus falava com ele, ele fazia exatamente o que Deus havia lhe ordenado. Então, cumprir o propósito está ligado à obediência. Deus falou, obedeça aquilo que Deus quer para a sua vida. O nosso grande exemplo foi Jesus. Jesus, quando ele foi batizado no Jordão, o Espírito Santo do Senhor desceu sobre ele como forma, de uma pomba, e Deus falou sobre ele: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E Deus disse isso sobre Jesus, e Deus disse isso sobre Davi: este é o homem que me agrada. E Jesus fez toda a vontade de Deus. Tem um texto que está lá em João 4,34, que relata o momento que Jesus ficou junto ao poço, e ali ele conversou com a mulher samaritana. E os seus discípulos saíram para comprar algo para eles comerem em Samaria. Quando os discípulos voltam, eles estranharam, porque Jesus não se preocupou em comer. Aí eles ficaram: o que será que aconteceu? Será que alguém trouxe alguma coisa para ele? E ele disse assim: disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tinha consciência plena, não é? Que o que mais importava na sua vida, assim como o alimento para o seu corpo material, porque se nós não comemos, nós morremos. Mas ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e cumprir toda a obra que Ele tem para mim. Ou seja, Jesus, a prioridade da sua vida era cumprir o propósito. E a prioridade de Davi também foi cumprir o propósito. Desde quando Deus ungiu a Davi, ele não tinha nada senão querer cumprir a vontade de Deus, porque ele entendia a importância da obediência, de caminhar nos seus caminhos e dar a Deus e ao propósito de Deus na sua vida prioridade. Então, meu querido, ame a Deus acima de todas as coisas. Aquilo que Deus determinar sobre a sua vida, que seja o seu alimento, que você não viva sem cumprir a vontade que Deus tem destinado, o propósito, a obra que Ele tem colocado na sua mão. Amém? Muitas vezes a gente quer agradar a Deus, quer ser o queridinho de Deus, quer que Deus nos faça o bem, que Deus nos abençoe. Mas a gente não entende que Deus é o Senhor de todas as coisas e que o nosso posicionamento deve ser o contrário. Senhor, eu quero te agradar, então eu quero viver tudo que o Senhor tem para a minha vida. Você está disposto a isso? Amém? Você pode se manifestar? Glória a Deus. Em João 6:38-40 diz assim: porque eu desci do céu, Jesus falando, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Nesse texto, Jesus fala sobre vontade 2 vezes. Ele disse assim: olha, eu discerno a vontade de Deus para a minha vida. É salvar aquele que crê em mim. É ressuscitá-lo no último dia, depois que ele morrer, é salvar, dar vida eterna. Dar vida hoje, dar vida no futuro. Então, meu querido, discirna o propósito de Deus para a sua vida. Leia a sua palavra. A palavra de Deus diz que Deus tem um propósito, um chamado tremendo, não é? Tem um chamado que é para todos nós, que é fazer discípulos de Jesus. Mas tem um chamado individual para cada um de você. Você não nasceu por acaso. Você tem um DNA que é todo seu. Você tem uma digital que é seu. Você é único. Você é um master
masterpiece, você é uma obra divina. E Deus tem um propósito para a sua vida. Então entenda a vontade de Deus e cumpra-lhe a vontade. Mateus 26, 42 diz assim, Jesus falando, tornando a retirar-se, orou de novo dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que o beba, faça-se a tua vontade. No último momento, né? Antes de Jesus ser preso, e depois passar por todo aquele sofrimento, e morrer na cruz, quando ele estava orando no Getsêmani, ele falou exatamente sobre a vontade. Naquela hora, sabe qual era a vontade de Jesus? A vontade de Jesus era fugir. Porque ele sabia o que ele teria que passar. Ele sabia da dor, ele sabia do vexame, ele sabia do opróbrio, ele sabia da vergonha que ele ia ter que passar. E qual que era a vontade de Jesus? Fugir. Tanto é que ele orou de tal forma que ele suou sangue. E muitas vezes nós vivemos momentos assim, que a nossa vontade não é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus nem sempre é fácil. A vontade de Deus é ser reto, é ser justo. Muitas vezes não ser reto, não ser justo, dar um jeitinho é mais fácil do que fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus muitas vezes é pagar um preço. Porque Jesus disse, toma a tua cruz e siga-me. Você tem uma cruz para carregar. E a cruz que você tem para carregar é cumprir o propósito de Deus para a sua vida, mesmo que você tenha que pagar um preço. E Jesus sabia o preço que ele tinha que pagar, morrer com um sofrimento terrível. E ele na última hora, ele disse, Senhor, olha, que eu quero agora fazer a tua vontade. E não foi fácil. Eu me lembro uma vez na minha vida que eu tive que fazer essa oração. E não foi fácil. É mais ou menos como você quebrantar, sabe? Se quebrantar. É como você pegar um galho e quebrar. Tem momentos que fazer a vontade de Deus é desta forma. Não é? Eu me lembro uma vez que eu tive que viver isso. Quando eu estava fazendo faculdade, eu fazia aqui em São Paulo. E no último ano da faculdade, eu fiz faculdade de administração. Eu comecei a namorar o Lamartine. E os meus pais moravam em Santos. Eu só sei que quando eu estava no 3º para o 4º ano, o meu pai cismou que São Paulo estava inseguro. E queria que eu voltasse a morar em Santos. Eu e os meus irmãos. Ele cismou. Aí os meus irmãos toparam. Um voltou para Santos, outro foi morar nos Estados Unidos. E eu falei para meu pai, eu não quero. Eu quero ficar em São Paulo. Imagina, tinha começado a namorar o Lamartine. Você acha que eu ia deixá-lo aqui, solto assim, de jeito nenhum? Aí comecei a briga com meu pai. Não, porque você vem, porque eu quero que vocês venham, seus irmãos já toparam, você tem que vir. E eu comecei a brigar com meu pai. Aí eu não ia mais para Santos, fiquei um mês sem ir. E o meu pai me pressionando. E meu pai, ele é um senhor assim, cheio de regras, então ele é firme. Então, ele ficou cobrando e eu falei, não, olha, eu entrei em crise. Gente, eu falei assim, eu faço a vontade do meu pai ou a minha? Falei, não, é lógico que eu vou fazer a minha. Fui pedir conselho. Quando eu fui pedir conselho, o meu conselheiro disse assim, não, faça a vontade do seu pai, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Aí eu falei, não é possível. Deus me deu um namorado, agora vai me botar longe dele, não é a vontade de Deus. Aí eu me lembro disso, que um dia no meu quarto eu tinha que decidir. Um dia no meu quarto eu orei, assim eu ajoelhei e orei e falei, Deus, agora que eu tinha começado a me consagrar a Deus, porque eu era uma crente, um pé lá, um pé cá, né? Aí eu estava me consagrando, eu falei, Deus, eu quero fazer a tua vontade. E Deus falou no meu coração, a minha vontade é que você se submeta ao seu pai. Porque se você não aprender a se submeter ao seu pai agora, você não vai aprender a se submeter a mim. Ele é autoridade, eu sou autoridade. Aí eu cheguei no final de semana em casa
E o meu pai perguntou, os meus irmãos já tinham decidido o que iam fazer. A hora que chegou em mim, ele virou assim e falou assim: e você, Lília, você não me respondeu ainda. Aí eu falei assim: olha, eu vou vir estudar aqui, o senhor pode fazer a minha matrícula e pode fazer o horário que quiser. A hora que eu virei para ele e falei isso, sabe que ele virou para mim e falou assim: ah, pode ficar em São Paulo. Gente, eu morava em São Paulo com os meus irmãos, meu pai quis que eu voltasse para Santos porque achou São Paulo inseguro e de repente ele me deixa morando sozinha em São Paulo. Qual é a lógica disso? Nenhuma, né? Mas Deus estava no negócio, porque aquele foi o ano que eu namorei o Lamartine e em dezembro, no final do ano, nós casamos. Então, o que eu estou dizendo, eu estou contando isso porque a vontade de Deus é melhor para as nossas vidas. Amém? Jesus pagou um alto preço, ele foi morto na cruz e sofreu, mas ele ressuscitou, não é? E por causa do seu sacrifício, eu e você estamos aqui. Ele entregou a sua vida e ele ganhou uma família, não é? Toda semente, quando Deus te pedir algo, quando Deus quiser que você abra a mão de alguém, de alguma coisa, abra a mão, porque Deus tem em mente uma colheita muito melhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Se você tiver que pagar o preço, pague o preço. E Davi entendeu isso, porque quantas vezes ele teve a oportunidade de matar o seu arqui-inimigo, né? Saul, que o perseguiu tantos anos da sua vida, e ele não fez isso porque ele não quis matar o ungido do Senhor, e ele sempre preocupado em fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é que busquemos a nossa santificação. Em 1 Tessalonicenses 4:3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Incrível. Davi, ele buscava a santidade de Deus. Mas não que ele não pecasse. Davi, quando ele era rei, ele adulterou, ele assassinou o marido da mulher com quem ele adulterou. Ele pecou gravemente. Mas você pode dizer que ele buscou a santificação? Sim. Porque santo, meus queridos, não é aquele que não peca. Porque todos nós pecamos. A palavra de Deus diz assim: aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Porque todos nós pecamos. Mas aquele que é do Senhor não vive pecando. Ou seja, nós podemos cair. Aquele que está em pé, veja que não caia. Então, quando você quer cumprir a vontade de Deus, se santificando, não significa que em algum momento da sua vida você não vai pecar. É lógico que devemos evitar o pecado, mas se você cair, você pode pedir perdão a Deus e Deus te santifica. Porque santo não é aquele que não peca, porque todos pecamos. Mas santo é aquele que vai à fonte se lavar e se apresenta a Deus sempre para ser purificado dos seus pecados. Amém? E Davi fazia isso. Jesus, ele deu o grande exemplo, né? Buscando a vontade de Deus, se santificando. Jesus foi em tudo tentado, mas ele ficou firme dentro da vontade do Senhor Deus e não pecou. Em Salmos 51, 7-10, os salmos de Davi são maravilhosos. Se você lê os salmos de Davi, você entende a alma de Davi. Aí você vai ficar apaixonado por Davi. Porque ele é um homem que expressa amor. Ele é um homem que derrama a sua alma diante de Deus. Ele se mostra a Deus. Ele não finge para Deus, né? E quando ele pecou, ele pede. Ele rasga o coração e diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Que coisa linda, não é?
Davi, ele falava assim, ele tinha consciência dos seus pecados. E ele pedia, Senhor, purifica-me com hisopo. E hisopo, o Lamartine me ensinou hoje de manhã, era o arbusto que foi usado por Moisés para molhar no sangue e passar nas portas. Então, quando ele diz aqui nesse salmo, Davi, purifica-me com hisopo, ele está pensando naquele momento que Moisés pegou o sangue de Jesus e passou nas portas, ou seja, me purifica, Senhor, com seu sangue, esconde o seu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Que seja essa a expressão, a vontade do nosso coração, porque a vontade de Deus é a nossa santidade. Que tenhamos também um espírito grato. Cumprir a vontade de Deus é ter gratidão no coração. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Nós temos que ter um coração grato. Um coração grato te posiciona de forma positiva para a vida. Né? Quando nós temos um coração grato, você é capaz de acordar de manhã e nas pequenas coisas agradecer a Deus. Por estar vivo, por ter algo que comer, por ter condições de fazer uma higiene, por ter num domingo gostoso como esse, poder vir à casa do Senhor, ter um espírito grato. O espírito grato te impulsiona a ter uma vida plena. E o salmista Davi, ele diz assim em Salmo 45, são muitas, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém aqui possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Ou seja, Davi ele expressa assim, quantas maravilhas, Senhor. Os seus desígnios são incontáveis. Né? Tem um hino que diz assim, conta quantas bênçãos são. Não tem condições de nós numerarmos as bênçãos de Deus, né? Nas nossas vidas. O ar que respiramos, a criação, a família, tantos detalhes, o Senhor nos guardando, nos livrando, nos dando vida, nos sustentando, nos salvando, nos redimindo, nos alimentando emocionalmente. Tudo Deus faz por nós. E Davi ele expressava essa gratidão, porque tinha no seu coração esse posicionamento de gratidão. Amém? Que você saiba cumprir a vontade de Deus tendo um coração grato. A vontade de Deus, ela é expressa na sua palavra. Se você quer cumprir a vontade de Deus, se exponha à palavra de Deus. E Davi, ele disse assim, agrada-me fazer a tua vontade. Davi, ele não só fazia, como ele declarava, Senhor, esse é o meu posicionamento. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus, dentro do meu coração está a tua lei. Então ele entendia qual era o propósito de Deus, ele entendia qual era a vontade de Deus. E ele diz assim, eu tenho prazer em fazer aquilo que a tua palavra expressa. Amém? Então, meu querido, às vezes a gente fala, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não sei qual é. Tem muita gente, quando a gente faz as lives, né? A gente fala a voz de Deus, a vontade de Deus. E as pessoas falam, mas eu não sei a vontade de Deus. É muito simples saber a vontade de Deus. Se exponha à palavra de Deus. Se exponha numa vida de gratidão que você vai entender o que Deus quer da sua vida. Amém? Você não precisa de alguém para dizer para você o que Deus quer. Deus tem palavra direta para você e para o seu coração. Amém? Em segundo lugar, Davi entregou a sua vida por completo, em todas as circunstâncias a Deus. Agradar a Deus significa ter uma vida de entrega. Deus, é Senhor, então coloque nas mãos dele a sua vida. Entrega ao Senhor o seu caminho, ele tudo fará. Ele entregou a Deus as circunstâncias mais desfavoráveis.
Davi, ele sabia, quando ele passava por algum momento de aflição, ele logo entregava para Deus. E às vezes, muitas vezes, quando a gente passa por tempos de dificuldade, o que a gente faz? Pega nas nossas mãos e tenta resolver. Em último lugar, caso não dê certo, a gente entrega para Deus. Mas para agradar a Deus, não. Se alguma circunstância traz alguma dificuldade para a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é correr para Deus, que tudo pode, para que Ele dê uma resposta para você. Tem um momento que eu acho muito impressionante na vida de Davi. É um texto bem longo, e eu vou ler só o final. Davi teve um momento da sua vida, quando ele era rei, que o seu filho Absalão se rebela contra ele e ocupa o seu trono em Jerusalém. E Davi tem que fugir para não ser morto por Absalão. E quando ele está fugindo, no meio do caminho, está saindo Davi de Jerusalém, os seus soldados. E no meio do caminho apresenta um homem que se chama Simei, que era da casa de Saul, e começa a amaldiçoar Saul. E começa a falar assim para Saul: Saul, Davi, você está recebendo a paga pelo que você fez, porque você usurpou o trono de Saul. E começa a jogar pedra, começa a jogar terra. Aí os soldados de Davi falam assim: deixa que nós vamos lá e vamos cortar a cabeça desse cabra aí. E Davi fala: não. Se ele está me amaldiçoando hoje, é porque Deus permitiu que eu passasse por isso. E olha as palavras de Davi, impressionante. Amaldiçoando, disse Simei: fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, filho de Zerua, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Olha que coisa tremenda. Ele está dizendo assim: Deus pediu para ele me amaldiçoar. Ele reconhecia Deus em todas as circunstâncias. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Olha que homem tremendo. Você já pensou uma pessoa começar a te amaldiçoar? Qual é a vontade que a gente tem? Né? Xingar de volta. Xingou para você, você xinga de volta, né? Como é difícil não revidar. E ele não, ele se submetia. Eu acho essa situação aqui a coisa mais impressionante que eu vi na vida de Davi. Uma das coisas que mais me impressiona. Ele disse assim: se até o meu filho fez isso contra mim, que esse benjamita, deixa ele me amaldiçoar. Deus o ordenou. E quem sabe, se eu receber essa afronta e não me defender, o Senhor me dará bem. Né? Segundo as minhas ações, o Senhor me pagará por bem a esse meu feito agora de não responder a ele. Davi entendia que a vingança vinha do Senhor. E nas situações mais difíceis ele entregava para o Senhor. E o Senhor o defendia. E o Senhor o exaltou. O Senhor fez com Davi uma aliança eterna. Porque ele foi um homem que agradou ao Senhor. E no seu coração havia uma disposição tremenda de se submeter a Deus em todas as circunstâncias. E se você lê os Salmos de Davi, não é que Davi não sentia. Ele derramava, ele era um homem que sabia expressar sentimentos, mas ele apresentava-se diante de Deus, derramava o seu coração e saía dali posicionado e firme em Deus. Amém? Você está disposto a isso? Glória a Deus. Uma coisa que a gente também tem que submeter a Deus são os nossos projetos. Davi teve alguns projetos muito importantes.
Mas o grande projeto de Davi, o desejo do seu coração foi construir um templo. Davi foi aquele que trouxe a arca da aliança, fez um tabernáculo em Jerusalém e se apresentava diante de Deus, não é? 7 vezes ao dia lá. 7 vezes ao dia. E ele colocou a arca a arca da aliança de tal forma que as pessoas tinham acesso à arca, acesso à presença de Deus. Davi era um adorador e Davi, ele entendeu a graça antes mesmo da revelação expressa da graça na lei, mas ele entendeu a graça de maneira tão profunda, né? E Davi, ele desejou no seu coração fazer um templo para o Senhor. Ele disse assim, olha, eu habito em casa, não é feita, bem estruturada, e o Senhor habita lá em tendas. Entenda, eu vou fazer para o Senhor um templo. Aí Deus dá uma direção para Davi, através do profeta. Diz assim, olha, você não vai fazer o templo, porque você é um homem, né, que teve muitas batalhas, derramou muito sangue, então não vai ser você que vai fazer o templo, mas o seu filho fará o templo. E Davi se sujeitou à vontade de Deus, o seu projeto. Então o que ele fez? Ficou com as mãos paradas? Não. Ele orou, gerou e preparou todas as coisas para quando Salomão assumisse, ele tivesse todas as condições para fazer o templo. 1 Reis 7:51 diz assim, assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi seu pai havia dedicado, a prata, o ouro e os utensílios, e os pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Davi reservou uma grande fortuna para o templo. Ele amealhou muitas coisas, né? Grande riqueza, e ele deixou para o seu filho, para que ele pudesse construir o templo, e ele deixou os utensílios feitos. Então, assim Davi era, sujeitava os seus projetos a Deus, e fazer a vontade de Deus é assim. Né? Cada um de nós tem uma profissão, uma área de trabalho. Sujeite os seus projetos a Deus. Muitas vezes Deus vai falar, vai em frente. Mas outras vezes Deus vai falar, espera, não é o tempo. Alguém que vem depois de você vai fazer, ou coloque nas mãos de outra pessoa. Então fazer a vontade de Deus é assim. Entrega as circunstâncias maus, entrega os projetos, entrega os seus pecados. Eu pus os seus pecados aqui, retomei esse assunto, porque eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade. E uma coisa que Davi nos ensina profundamente é isso. Quando nós pecamos, a nossa tendência é fugir de Deus. Mas Davi não, Davi ele se apresentava a Deus. E Deus ia até ele. Quando ele caiu no adultério, quando ele caiu assassinando o marido da mulher com quem ele adulterou, Batseba, a mulher com quem ele adulterou, e Urias, o seu marido. Davi, ele foi exortado por Natã, o profeta, e ele se rasgou o coração. E o Senhor perdoou-lhe os pecados, não é? Em 2 Samuel 12:13, esse texto relata essa situação. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o pecado, não morrerás. O pecado de Davi, a sua consequência era a morte, porque ele adulterou e matou. Ele pediu perdão a Deus e Deus, através do profeta, disse, eu te perdoo os pecados. Porque o que Satanás faz na nossa vida para nos parar, para que nós não entreguemos a nossa vida a Deus, sabe o que é? Primeiro ele te tenta, aí você cai no pecado. E aí em vez de você se apresentar a Deus em entrega e pedir perdão, não, nós fugimos de Deus. Então meu querido, se você cair em alguma área, não fuja de Deus, mas se entregue aquela situação a Deus. E Deus que é fiel e justo,
Ele nos perdoa todos os pecados e nos purifica de toda a nossa injustiça. Amém? É isso que você precisa entender. E por último lugar, Davi, agradando ao Senhor, ele priorizava o seu relacionamento com Deus. Então o primeiro ponto é fazer a vontade de Deus. O segundo ponto é entregar a Deus a sua vida em todos os momentos. Em terceiro ponto, é priorizar o seu relacionamento com Deus. A gente está cansado de ouvir e entende que Deus quer o primeiro lugar das nossas vidas. Quem nunca ouviu isso? Levanta a mão. Não existe, né? Tanto é que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de esculturas. Né? Então a gente sabe que Deus quer o primeiro lugar da nossa vida porque Ele é Senhor e Ele não aceita o segundo lugar. Mas é difícil priorizar a Deus. Davi priorizava Deus. Em tudo que ele vivia, sendo rei, primeiro ele foi pastor de ovelhas. Depois ele foi soldado do exército de Saul. Depois ele foi soldado de um exército que vivia no deserto, né? E travava as batalhas, muitas vezes. Depois ele foi rei. No entanto, Davi priorizava o seu relacionamento com Deus. Os salmos de Davi, ele escreve em todo o tempo da sua vida. Ele escrevia salmos, ele era um poeta, ele expressava adoração a Deus. E, em primeiro lugar, quando nós priorizamos a Deus, a gente tem vida de oração. Salmos 5:3, todos esses salmos aqui são de Davi, viu, gente? Salmos 5:3 diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então você pode orar todos os momentos do seu dia. Davi mesmo fala da oração da madrugada, fala da oração do fim do dia. Mas a prioridade é quando você acorda. São os primeiros momentos da sua vida. Não saia da sua cama sem fazer uma entrega, sem fazer uma oração. Senhor Deus, guarda a minha vida, guarda a minha família. Eu entrego a minha vida, eu quero cumprir a tua vontade. Em cada fase da minha vida eu oro de um jeito. Quando Deus enfatiza para mim, me ensinando a honrar ao Senhor, eu acordo e falo: Senhor, me ajuda a te honrar hoje. Quando Deus me enfoca a adoração a Deus, eu falo: Senhor, me ajuda a te adorar hoje. Eu quero me expressar em gratidão diante do Senhor. E agora Deus está me ensinando, sabe o quê? Fazer a vontade do Senhor. Por isso que eu estou falando tanto sobre isso. Agora eu falo assim: Senhor, hoje eu quero cumprir a tua vontade. Eu não sei qual é, mas não me deixa errar, nem para a direita, nem para a esquerda. Senhor, eu quero cumprir tudo na minha vida. É a minha oração pela manhã. Porque o dia não começa no amanhecer do sol. O dia começa ao pôr do sol. E quando o dia começa, você vai descansar. E quando você dorme, Deus trabalha por você. E quando você levanta, Deus já trabalhou e já destinou para você os momentos, a vontade, os desejos. Se você orar a Deus: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade hoje, você vai viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Em segundo lugar, Davi tinha alegria na presença de Deus. A gente se relaciona com tanta coisa, mas muitas vezes a gente não entende como é estar na presença de Deus. E a palavra de Deus diz assim, Davi, não é? Nos Salmos: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmo 25, 14 e 15 diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Ele desejava a presença do Senhor. Como rei, ele ia lá no tabernáculo 7 vezes ao dia para adorar, para buscar ao Senhor, para adorar no seu templo. Salmo 27, 4 diz assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Olha que coisa linda, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Né? A gente ficou em quarentena, todo mundo ficou na sua casa, a gente não pôde sair. Quando foi feita uma pesquisa, o que você quer fazer em primeiro lugar quando for liberado? Os 2 primeiros itens que as pessoas mais desejavam eram ir na igreja e no cabeleireiro. Até eu mandei para Elisete Bessa, né? Eu falei, Elisete, olha, o povo vai querer voltar para o cabeleireiro. E eu não sei se está voltando para o cabeleireiro, tá? Então, tem que voltar para a igreja também. Então, você que está aí me ouvindo, se você já está indo para o shopping, para restaurante, para o cabeleireiro, tem que vir para a igreja também, não é? Porque uma coisa é você impossibilitado de vir, ter a condição de receber a palavra na sua casa. Outra coisa é você ter a possibilidade de estar aqui e receber esta unção, este calor, este mover do Espírito Santo e por comodidade ficar na sua casa. Então, meu querido, você quer agradar ao Senhor, tem que buscar a sua presença. E Davi entendia que era no seu santo templo, porque é uma manifestação espiritual diferente. Você pode buscar a Deus de 2 formas. Ou no seu momento íntimo, no seu lugar secreto, mas também na congregação dos santos, onde o povo de Deus se reúne e o Espírito Santo se manifesta com poder e nos visita. Amém? Glória a Deus. Eu quero terminar esta palavra dizendo para você, querido, procure agradar a Deus. Se inspire na vida de Davi. Deus fez com ele uma aliança eterna, Deus se agradou dele. Deus falou para Davi, o teu reino será eterno. Jesus foi descendente de Davi, e quando Jesus voltar, vai sentar no trono de Davi. O tabernáculo de Davi vai ser reconstruído. Ele foi um homem que é um paradigma para nós, assim como foi Jesus. Então, se espelhe nele, anele pela sua presença. Amém? E você que está aqui nesta manhã, eu sei que o Senhor tem uma bênção especial para você. Feche os seus olhos agora. E o Senhor tem uma bênção, vai tocar no seu coração e na sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, Senhor, e desfalece pelos teus átrios. Ó Pai, Davi amava a tua presença, mesmo quando ele não podia estar na presença, porque era perseguido por Saul. Ele amava o ajuntamento do teu povo. E ele dizia, Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos. Senhor, Satanás está se levantando para esfriar o teu povo, para que eles não tenham mais aquele desejo, aquela vontade de estar congregando. Primeiro eu quero abençoar todos aqueles que aqui estão, Senhor. Aqueles que levantam cedo, Senhor, e desejam tanto a tua presença, Senhor, que enfrentam até uma possibilidade, embora muito remota, Senhor, de ser contaminado. Senhor, a tua bênção é que nenhum deles será, Senhor. Em nome de Jesus, que a tua bênção, Senhor, a bênção para todo aquele, Senhor, que ama a tua presença, que te busca nos teus átrios, Senhor, que seja uma bênção da tua visitação, que seja a bênção da tua unção, que seja a bênção, Senhor, da tua alegria, do teu contentamento, a bênção que veio para Davi, Senhor, o homem segundo o teu coração, que venha sobre eles, ó Pai. E Senhor, aqueles que me veem pela internet, Senhor, que esta palavra, Senhor, possa
abrir os seus olhos e que eles desejem, Senhor, que eles, ó Pai, vençam, Senhor, a preguiça, vençam, Senhor, a comodidade e venham, Senhor, venham para o teu templo para adorar a tua presença, Senhor. Nós agradecemos por esta liberdade que temos na nossa nação para podermos te adorar nos teus átrios, em nome de Jesus, em nome de Jesus.